Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique e hoje com esse vídeo quero tratar de uma outra temática. A gente tem diariamente, eu tenho colocado vídeos aqui no canal pelo projeto que eu tenho de leitura continuada da Escritura, que eu acho bastante importante. Mas eu também tenho a pretensão de ir colocando outros vídeos que inclui algumas outras coisas que eu gosto, que eu estudo principalmente, né? E que eu acho que é muito importante também compartilhar, discutir e assim poder somar em alguma coisa no conhecimento de todos que me assistem e também, quem sabe aí até provocar uma interação, tá certo? E recentemente eu estive estudando algumas coisas que formaram o tema desse vídeo, não nas passagens que estão compondo aí a leitura continuada da Escritura, não no livro de Gênesis, mas no livro de Gálatas, e sobre a eleição. A eleição é algo que muitas vezes assusta dentro do meio evangélico, principalmente porque fora do meio reformado, a maioria das igrejas tem uma visão um pouco diferente da eleição, e aí acabam tratando de uma forma bem comum, vamos dizer assim, a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é uma doutrina que ela principalmente tem a sua adesão no meio reformado, e aí como meio reformado, principalmente aqui no Brasil a gente tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a gente tem outras igrejas, denominações, né? A gente tem alguns congregacionais, batistas reformados, a Igreja Reformada do Brasil e algumas outras denominações reformadas que acreditam na eleição, certo? E, afinal de contas, o que é a eleição? A eleição é o livre ato da graça de Deus de escolher pessoas antes do seu nascimento para a salvação, certo? E dentro dos nossos documentos de fé, agora eu estou falando como presbiteriano, a gente entende que aqueles que não foram eleitos para a salvação foram preteridos da salvação, né? Então, nós entendemos que Deus ele elege algumas pessoas para a salvação. E bem, de onde, né, que nós afirmamos isso? Principalmente eu hoje afirmo do livro de Gálatas, que era o livro que eu estava estudando. Mas a gente tem muitas outras passagens na Escritura Sagrada que tratam sobre o tema da eleição. Principalmente nas cartas paulinas, mas na verdade isso é algo que permeia toda a Escritura porque é algo bíblico. Infelizmente, muitas denominações que são contra a eleição, né, principalmente aqueles que acreditam que o homem tem que ter alguma tomada ativa de posição, né, para poder ser salvo, e que as doutrinas da graça estão erradas, né, principalmente por essas igrejas que compõem aí grande parte do meio evangélico, acabam acreditando que a doutrina da eleição não é algo bíblico, mas é algo que permeia toda a Escritura Sagrada, né? Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse, Deus escolhendo pessoas para a salvação, para compor a sua igreja, certo? Muita gente pode dizer assim, a eleição faz de Deus um tirano. E não é verdade. Deus ele não se torna um tirano por eleger pessoas para a salvação. A gente deve perguntar, certo? Se o vaso pode perguntar ao oleiro o que é que ele está fazendo. Nós somos unicamente criaturas na mão de Deus. E Deus faz com a gente o que bem lhe aprouver. Pode-se entender como tirania para aqueles que não têm muito aprofundamento nesse tipo de estudo, pode-se entender como tirania. Como se Deus não estivesse levando em consideração o coração do homem. O problema é que, por mais que possa aparentar isso, não é a realidade. Pois quando a gente olha a Escritura Sagrada, a gente vê que a forma como a Escritura define o homem é totalmente contrária da nossa imaginação quando a gente é confrontado pela doutrina da eleição.
A Escritura diz que o homem é mau, que o coração do homem é corrupto, que o homem nasceu na iniquidade, que o homem está afastado de Deus, certo? Tudo isso mostra que o desígnio do coração do homem é mau. Se o nosso coração for deixado livre, nós iremos em combate contra Deus. Nós seremos contrários ao Senhor. Então, realmente, Deus agir soberanamente, escolhendo uns para a salvação, independente das suas obras, não é um ato de tirania, mas é um ato de amor e soberania sobre os homens. Porque, afinal de contas, Deus é o Criador e Ele escolhe como bem lhe apraz o que fazer com a sua criação. Por mais que alguns não consigam enxergar isso na Escritura Sagrada, isso é algo que a Escritura define bem. Gálatas 1, 15 e 16, Paulo está falando de si mesmo e aí respondendo, aos seus acusadores que tinham sido infiltrados na igreja dos Gálatas. Ele diz o seguinte: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Veja que a forma como Paulo define que Deus o chamou para a salvação é que antes mesmo dele nascer, Deus o separou. E nisso a gente não pode discordar da Escritura e já vemos a soberania de Deus aí. A eleição se dá antes do nascimento do homem. E isso é muito importante porque se Deus realmente nos escolhe antes de nascermos, indica que em nenhum momento Deus olha para a possibilidade das obras que nós vamos desempenhar ao nascer para poder nos escolher para a salvação. Ou seja, Deus não escolhe o homem, Deus não elege o homem para a salvação, olhando o que ele vai fazer no futuro, mas ele elege com base na sua soberania. Não é à toa que Paulo diz que ele foi chamado pela graça, ou seja, nada do que Paulo fez. E olha que nesse capítulo e no capítulo 2, Paulo mostra como que ele era um judaizante, como que ele se sobressaía dentro do judaísmo, mas ele diz que Deus o chamou pela sua graça. Então, não houve nada do que Paulo podia ter feito que determinou ele para ser escolhido como apóstolo de Jesus Cristo. E a gente vê que essa eleição ela tem um propósito. O propósito é manifestar Cristo Jesus, é revelar Cristo Jesus. Isso não quer dizer que antes de Paulo ter um encontro real com Cristo, Paulo estava salvo. Afinal de contas, Paulo destaca com a expressão quando a ideia de que há um momento na vida do pecador eleito que Deus irrompe com a pregação da sua palavra, transformando o coração, possibilitando ele abraçar Jesus Cristo. E somente aí o homem é tornado realmente uma pessoa salva em Cristo Jesus. Então não quem é eleito, diferente do que muitas igrejas dizem, ele não nasce salvo, mas ele é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Continuando, essa ideia da eleição que a gente vê que é bíblica, a gente percebe em 1 Tessalonicenses 1:4 que Paulo ele afirma o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Mas esse reconhecimento, se você for ler todo o capítulo de número 1, se dava pelo testemunho dos Tessalonicenses naquela região, onde ali eles estavam situados. E nisso foi reconhecido que eles eram eleitos de Deus. Então isso já carrega para a gente uma outra mensagem. Eleito de Deus não é uma pessoa que, ao ter um encontro real com Jesus Cristo, fica parado, mas ele dá testemunho de boas obras. As boas obras não são essenciais para a nossa salvação. O que a gente fizer ou deixar de fazer não vai garantir a nossa salvação. Porém, elas são uma demonstração física, certo? De que somos salvos no Senhor. E pela doutrina da Escritura nós percebemos já uma outra coisa. Muitos dos que combatem a doutrina da eleição combatem com o seguinte argumento: mas então se a pessoa for eleita, ela será salva pelo Senhor e aí ela pode fazer o que quiser porque ela já está salva, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí quer dizer que eu posso ser salvo e pintar e bordar e fazer
o que eu quiser nesse mundo que eu estarei salvo. E a Escritura diz que não é assim. A demonstração na nossa vida, a forma da gente saber se somos eleitos no Senhor ou não, é que Deus ele permite, Deus ele nos leva, Deus ele nos encaminha a realizar boas obras que demonstram a glória do Senhor e testemunham o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que uma pessoa esteja numa igreja reformada e se diga eleita do Senhor, se ela não tiver obras que demonstram o amor de Deus na vida dela, esta pessoa demonstra não ser eleito de Deus. E aí muitos podem dizer, ora, mas como é que a salvação não depende das obras, mas agora estava se falando de obras? É simples, é só a gente tentar entender isso como uma equação matemática. A eleição do Senhor, somada com as nossas vidas, é igual a boas obras. E não o contrário. As boas obras não estão do outro lado da equação. Não é a graça do Senhor somada às boas obras, resultando na minha vida salva. Mas é a graça do Senhor somada na minha vida é que resulta em boas obras que demonstram a glória de Deus. Então, não acreditar na doutrina da graça não quer dizer que eu sou salvo se eu não demonstro isso na minha vida, certo? A gente viu 2 textos que demonstram isso muito bem e eu acho que para mim eles são suficientes, mas só lermos a Escritura com um pouco mais de atenção que vemos o Senhor demonstrando que elegeu um povo para si. Ainda nessa questão da eleição, os presbiterianos eles têm documentos de fé que são um resumo da doutrina, que, digamos assim, são resumos de temas que são contidos na Escritura Sagrada. Documentos de fé na Igreja Presbiteriana não são a Bíblia, não substituem a Bíblia, não são um complemento da Escritura. Eles são pinceladas, é um documento que pinça da própria Escritura temas e os resume aglomerando ali versículos bíblicos para o seu embasamento, para facilitar do crente dar testemunho da sua fé, mas não substitui, não complementa a Escritura Sagrada, mas ajudam ao cristão comum a se aproximar dela de forma mais sensata, principalmente em tempos como o de hoje, onde a Escritura Sagrada é muitas vezes divulgada de forma errada por qualquer um em redes sociais, certo? E na nossa confissão de fé, no seu capítulo de número 3, sobre os decretos de Deus, no parágrafo de número 8 diz: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, esse documento que trata, nesse capítulo, especificamente trata sobre os eternos decretos de Deus, coloca a eleição como resultado da predestinação do Senhor, certo? E como que ela se dá? Se dá a partir do momento que o homem atende à vontade revelada na palavra de Deus e presta obediência a ela. Isso é evidência da vocação eficaz e um certificado da eterna eleição. Então, para aqueles que dizem que a doutrina da eleição dá a entender que aquele que é eleito já nasce salvo, o que nós entendemos é que, primeiro, para que a pessoa seja salva, ela precisa ouvir da palavra de Deus. O ouvir da palavra de Deus traz um movimento regenerador ao coração do homem. Esse movimento é que faz com que o homem seja capaz de abraçar a Cristo. Ou seja, por mais que o homem diga que aceitou a Jesus Cristo, primeiramente tem a operação eficaz do Espírito Santo no coração do homem. Então não somos nós que aceitamos o Senhor,
mas Cristo que nos leva a renunciar o mundo. E a prestação da obediência à Escritura Sagrada, ou seja, a evidência através de obras na nossa vida, é que demonstra que fomos eleitos no Senhor. Mas veja, demonstra que fomos eleitos e que o Senhor nos salvou. Não que nós estamos fazendo isso para ser salvos. São evidências e certificados de que somos eleitos por Deus, certo? Se formos ver em outros textos da Escritura, como por exemplo Apocalipse, capítulo de número 7, nós vemos que Deus ele já conhece a totalidade daqueles que são eleitos para a salvação. Então, não é absurdo a gente pensar que Deus elegeu algumas pessoas para a salvação. Na verdade, é antibíblico, certo? Pensarmos que Deus lançou o homem para ele escolher se sim ou se não será salvo para o céu. Alguns ainda podem argumentar, mas e textos que falam sobre o homem responder positivamente a Deus, dizendo que aceita ao Senhor, que querem uma vida transformada? Realmente, o meio reformado ele não nega que esses textos existem, que esses textos falam sobre homens renegando a sua vida para aceitar o Senhor Jesus Cristo. O problema é que não se leva o contexto todo para entender a passagem. Porque perceba que em nenhum momento a doutrina reformada e a própria Escritura falam que é errado ou que o homem não vai responder positivamente à pregação do Evangelho. Em nenhum momento isso é afirmado. Mas o que é afirmado é que antes a pregação do Evangelho, que é instrumento de Deus, que é Deus falando com o homem, que é Deus chamando o homem, ela tem que ser anunciada. E nesse anúncio há um romper do Espírito Santo no coração do homem para fazer com que ele responda positivamente à pregação da palavra. Então, até mesmo quando o homem toma a atitude de dizer eu quero o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, antes já há a ação do Espírito Santo no coração daquele que é eleito pelo Senhor. Então, no final das contas, nós vemos que em toda a Escritura Sagrada, Deus escolheu um povo para si, elegeu um povo para a salvação e o tem resgatado através do anúncio do Evangelho. Não é à toa que já em Gênesis, Deus anunciou o Evangelho, obviamente nós chamamos de proto-evangelho, não tem de forma clara todos os aspectos que nós encontramos quando pegamos a Escritura, o cânon totalmente fechado, mas ali já é Evangelho. E Deus ele tem anunciado ao homem e àqueles que Deus tem trazido a salvação, Deus tem incumbido de também repassar essa mensagem para trazer outros a quem Deus elegeu para a salvação. Então sim, todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e persevera até o fim, segundo a Escritura Sagrada, é um eleito de Deus. Mas para isso, precisa que haja pregação do Evangelho. Para que haja salvação, precisa da pregação do Evangelho. É isso que Paulo afirma em Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, para a salvação existe a necessidade da pregação da Escritura Sagrada. Mas chegam somente a essa salvação aqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, elegeu para a salvação. Que Deus possa te abençoar através desse pequeno estudo, essa breve reflexão. Dúvidas em relação à minha fala, pode deixar nos comentários, certo? Se acha que esse vídeo pode edificar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. A minha ideia é responder dúvidas e dialogar sobre a Escritura Sagrada. Não é intuito com esses vídeos condenar ou diminuir ou querer extinguir denominações e segmentos cristãos
que pensam diferente. Meu intuito é unicamente expor a Escritura Sagrada, estudar a Bíblia e compartilhar. Por isso é muito bem-vindo comentários que possam agregar ou que possam, assim, continuar a discussão e o debate sobre esse tema. Que Deus te abençoe.